E aí, mais um Rolê Prévio no ar e hoje eu tô aqui para continuar a nossa saga dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Lembrando que hoje é o nosso 6º vídeo da série, reta final da saga. Portanto, o artigo 194, inciso 6 da Constituição Federal. Diversidade da base de financiamento. E o que significa essa diversidade? Significa assim, Constituição, não vou apostar em só um pilar para financiar a Seguridade Social. Eu vou colocar uma pluralidade de fontes de financiamento da Seguridade Social para que, se alguma ali a arrecadação não foi tão boa como esperado, a outra ali consiga compensar e eu consiga manter a saúde financeira da Seguridade. Então, a diversidade da base de financiamento é uma garantia material para toda a poética constitucional da Seguridade Social. Porque não adianta a Constituição prever, por exemplo, várias garantias constitucionais, a proteção social, a Seguridade Social, se ela também não prevê de onde vai sair a grana para pagar, para bancar toda essa proteção social. Então, esse princípio é justamente uma garantia material da Seguridade Social, da proteção social. Um comentário interessante a fazer aqui é replicando o professor Sérgio Pinto Martins, que ele diz o seguinte: tecnicamente, o ideal não seria dizer diversidade da base de financiamento, mas sim diversidade de fontes de custeio. Por quê? A Constituição Federal, com relação à Seguridade Social, ela não está financiando de uma forma por empréstimos, com juros de correção monetária, a Seguridade Social. Não, existe fontes de custeio já previstas no artigo 195, em seus incisos, dizendo de onde vai sair a grana para bancar a Seguridade Social. Então, eu tenho fontes de custeio, não seria um financiamento de um empréstimo com correções monetárias, juros e correções monetárias para bancar a Seguridade, certo? Outra coisa da hora de se dizer são duas dimensões que o professor Savares e Daniel Machado da Rocha dizem sobre esse princípio da diversidade. A primeira é o seguinte: superação do tríplice custeio. E o que seria essa superação do tríplice custeio? Primeiro, o que é tríplice custeio? Desde a Constituição de 1934, existe previsão constitucional de que as contribuições da Previdência Social serão distribuídas ali entre União, empregador e empregado, certo? Isso foi replicado nas 3 constituições seguintes, até chegar na Constituição de 1988, que ela traz justamente a diversidade da base de financiamento. Lembrando que o artigo 195 caput diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, ou seja, é a galera toda, sou eu, é você, é a galera toda responsável pela Seguridade Social. Afinal de contas, se a Seguridade Social vai bem, toda a sociedade brasileira também vai bem. Beleza? A segunda dimensão é o seguinte: o princípio do financiamento suficiente à proteção social. Isso aqui vem lá do artigo também 195, no parágrafo 4º, que diz o seguinte: outras fontes de custeio podem ser criadas para a Seguridade Social, salvaguardando aqui, na verdade, protegendo a Seguridade Social, caso o dos pilares ali, as arrecadações previstas dentro das fontes de custeio da Seguridade não deem conta de bancar toda a despesa da Seguridade Social, eu consiga criar novas fontes para que essa grana seja injetada na Seguridade Social e eu não tenha que cortar proteção social, que normalmente acontece com as reformas da Previdência. Qual que é a ideia de uma reforma da Previdência? Eu preciso enxugar as despesas, da Seguridade Social, então eu vou ter que cortar a proteção social. Justamente para não cortar a proteção social, o artigo 195, no seu parágrafo 4º, diz que outras fontes de custeio podem ser criadas. Um exemplo, para você entender mais ou menos a ideia disso, seria a CPMF. A CPMF não é um exemplo, mas é para que você entenda a ideia, a criação de uma fonte residual ali, direcionada à Seguridade Social, porque a CPMF ela era direcionada para a saúde. Beleza? E para finalizar, a emenda constitucional, a 103 de 2019, a reforma da Previdência do ano passado, ela alterou o inciso 6 do artigo 194, ampliando a
a redação dele, então não está só mais descrito lá diversidade da base de financiamento. Agora existe uma identificação das receitas de despesas da saúde, da previdência social e da assistência social. Ou seja, você consegue ali elencar o que vai para cada uma delas, sendo que na Constituição de 1988 não tinha essa previsão. Desde o texto original ali, que foi durante toda a tramitação até a promulgação em 5/10/1988, inclusive ela fez aniversário nos últimos dias, e ela não previa essa identificação. E quanto mais você identifica, mais transparente a discussão fica, né? Então, mais transparente os dados ficam e é mais fácil ali você verificar as fontes de custeio para cada uma das perninhas da Seguridade Social, saúde, previdência social e assistência social. A outra coisa, para finalizar, é que esse tipo de identificação fortalece ainda mais a análise econômica do direito, que é uma discussão que tem ganhado muita força nos tribunais superiores, porque imagina o STF decidindo sobre questões previdenciárias que impactam diretamente no financeiro do Brasil, né? Porque se você decide favorável, é uma gama de pessoas que serão atingidas com essas decisões judiciais. Então, a análise econômica do direito tem ganhado cada vez mais força e essa ampliação, essa alteração da redação do inciso 6 também é uma consequência da interpretação junta ali do artigo 195, parágrafo 5º, que fala para você majorar os benefícios, os serviços da Seguridade Social, você precisa de uma prévia fonte de custeio, ou seja, você quer gastar grana com a Seguridade Social? Beleza, só me diz de onde você vai tirar o dinheiro. Beleza? Espero que tenha ficado claro e um abraço!